Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmo capítulo 91, versículo 5. Se Moisés escreveu este salmo, ele pode representar o caçador de aves como sendo, no seu caso, o rei do Egito, que tentou matá-lo, ou os amalequitas, que se lançaram sobre Israel na planície quando eles pouco o esperavam. Se Davi o escreveu, poderia ter comparado Saul ao caçador de aves, pois ele mesmo diz que foi caçado como um perdiz nas montanhas. Mas acreditamos que, se o versículo for aplicável a qualquer um desses casos, o salmista pretendia não ter uma interpretação particular, mas ser aplicável a todos os tempos. E acreditamos que é falado a respeito daquele arqui-inimigo das almas, o grande enganador, Satanás, de quem acabamos de cantar. Satanás, o caçador de aves, que trai as almas desprotegidas de mil maneiras. O príncipe do poder deste mundo, o espírito que ainda opera nos filhos da desobediência, é como um passarinheiro, sempre tenta nos destruir. Certa vez, um escritor talentoso disse que o velho diabo estava morto e que havia um novo diabo agora. Com o que ele queria dizer que o diabo dos velhos tempos era um diabo bem diferente do enganador de hoje. Acreditamos que seja o mesmo espírito maligno, mas há uma diferença em seu modo de ataque. O demônio de 500 anos atrás era uma coisa negra e sombria, bem retratada em nossas velhas imagens daquele espírito maligno. Ele era um perseguidor que lançava homens na fornalha e os matava por servirem a Cristo. O diabo de hoje é um cavalheiro bem-falante. Ele não persegue, ele tenta persuadir e enganar. Ele não é agora o romanista furioso, tanto quanto o incrédulo insinuante, tentando derrubar nossa religião, enquanto ao mesmo tempo finge que a faria mais racional e, portanto, mais triunfante. Ele apenas ligaria o mundanismo à religião e, assim, realmente tornaria a religião vazia, sob o pretexto de desenvolver o grande poder do Evangelho e revelar segredo que os nossos antepassados nunca haviam descobertos. Satanás é sempre um caçador de aves. Quaisquer que sejam suas táticas, seu objetivo ainda é o mesmo: capturar homens em sua rede. Os homens são aqui comparados a pássaros tolos e fracos, que não têm habilidade suficiente para evitar a armadilha e não têm força suficiente para escapar dela. Satanás é o passarinheiro. Ele tem sido assim e ainda é. E se ele não nos ataca agora como o leão que ruge, rugindo contra nós em perseguição, ele nos ataca como a víbora, rastejando silenciosamente ao longo caminho, tentando morder nosso calcanhar com suas presas envenenadas e enfraquecer o poder da graça e arruinar a vida de piedade dentro de nós. Nosso texto é muito reconfortante para todos os crentes que são beijados pela tentação. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Primeiro, algumas palavras sobre o laço do passarinheiro. Em segundo lugar, a libertação. E terceiro, o certo disso, demorando-se na palavra certamente, pois parece ser o diamante onde esta preciosa promessa de ouro é embelezada. Certamente te livrará do laço do passarinheiro. Primeiro, então, o laço do passarinheiro. É uma ilustração muito sugestiva para eu desvendar completamente. Devo deixar para sua meditação em casa enumerar as várias maneiras pelas quais um passarinheiro tenta pegar seus pássaros, e então você terá sugerido a você os vários meios que o espírito maligno emprega para a destruição das almas. Permita-me, no entanto, apenas começar e passar por cima de 2 ou 3 pontos relacionados com o passarinheiro e com o maligno. Primeiro, a armadilha do passarinheiro está intimamente ligada ao segredo. Certamente em vão,
se estende a rede à vista de qualquer ave. Portanto, o caçador de aves cobre cuidadosamente sua armadilha, ou, se a própria armadilha for descoberta, ele engana bem o pássaro para que ele ignore completamente sua intenção de pegá-lo na armadilha. Sem pensar que a comida colocada ali para seu banquete é realmente colocada lá para sua sedução e destruição. O passarinheiro, quando vai atrás de seus pássaros, toma muito cuidado para que não o descubram. Ouvimos, por exemplo, que ao caçar pato selvagem em Lincolnshire, um homem segura diante de sua boca um pedaço de relva, para que o cheiro de seu hálito não seja percebido pelos pássaros, que são extremamente cautelosos. As tentações do mundo são desse tipo secreto para um cristão, embora não para o homem perverso, pois o homem perverso peca com os olhos bem abertos, lançando-se na rede, sabendo que é uma rede, agarrando-se à iniquidade com ambas as mãos, mesmo quando a destruição o encara. Ele cometerá um pecado que sabe ser condenado até mesmo pela lei da terra. Ele se precipitará em um crime cuja culpa não pode ser considerada. Não é assim com o cristão. Ele é mantido em segredo. Diz alguém, se eu pensasse que tal e tal coisa estava realmente errada, se eu estivesse perfeitamente convencido de sua injustiça, eu desistiria. É exatamente aí que se reside a dificuldade. Assim diria o pássaro. Se eu pensasse que realmente somos uma armadilha, não entraria nela. Se eu estivesse perfeitamente convencido que a rede iria me enredar, eu não voaria para tal e tal ponto. Eu não me aproximaria de forma alguma se tivesse certeza de que seria para mim destruição. Quantos professores existem que fazem a pergunta: posso ir a este lugar? Posso ir a esse lugar? E alguns de nós respondem: não, e somos chamados de puritanos por isso. Mas deixa aqueles que tentaram manter intacta sua piedade enquanto buscam os prazeres deste mundo, levantam-se e façam a triste confissão de que a salubridade das duas coisas nunca pode coexistir. Devemos servir totalmente a Deus ou servir totalmente ao maligno. Se Deus é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, sirvam-no, então ou outro. Muitos homens foram aprisionados no pecado por Satanás, sem saber que era mal. Alguém ensinou a ele nos negócios, por exemplo: você pode fazer tal e tal coisa com muita segurança. Todos os lojistas da rua fizeram isso. Na verdade, não é desonesto. Melhora o artigo. Realmente melhora. E embora você possa vender um artigo a um preço mais caro do que deveria vendê-lo, você não precisa contar ao público. E se o artigo for melhor para isso, é bastante justo e seguro que você o adultere. E assim o bom homem fácil, não abrindo os dois olhos, eu acho, mas fechando um deles um pouco, para que ele não veja muito bem para poder encher os bolsos no escuro, é um pouco afastado. E aos poucos ele é levado a descobrir que o ato que ele cometeu é pegá-lo na armadilha do passarinheiro, pois ele tem pecado contra seu Deus, e seu Deus, portanto, o pune por isso com muitos açoites e coloca sua vara sobre ele. Não creio que um cristão seja tantas vezes traído em um pecado que é palpável e conhecido, como ele é em um pecado que é secreto. Se o diabo bater à minha porta com os chifres visíveis, nunca o deixarei entrar. Mas se ele vem com seu chapéu como um cavalheiro respeitável, ele é imediatamente admitido. A metáfora pode ser muito curiosa, mas é bem verdadeira. Muitos homens tomaram uma coisa má, porque foi envernizada e polida e não aparentemente um mal. E ele pensou em seu coração que não há muito mal nisso. Então ele deixou entrar a pequena coisa e foi como irromper a água. A
primeira gota trouxe depois dela uma torrente. O começo foi apenas o começo de um fim terrível. Cuidado, cristãos, com as coisas que são secretas. Cuide das ações comuns do mundo, que talvez sejam boas o suficiente para eles. Não negaríamos a eles seus prazeres, pois eles não têm outros, mas eles não são bons para você, pois você tem uma vida melhor, uma vida de textura e ordem mais refinadas do que pode existir nas assombrações de pessoas ímpias. Lembre-se, você não deve ser um juiz para os outros. Alguns homens, especialmente os que não são convertidos, podem, sem serem induzidos ao pecado, entregar-se a muitas alegrias e diversões, mas o cristão é como o inglês, que não pode esperar sobreviver por muito tempo onde reina a febre da selva. O nativo pode morar lá, mas não pode. E assim você que nasceu 2 vezes encontrará sua piedade arruinada por aquilo que para um homem mundano não o leva a um mal maior do que aquele que cometeria naturalmente. Você deve ter uma regra mais rígida sobre si mesmo do que os outros e deve ser mais severo em sua piedade do que o mundo gostaria que você fosse, pois o pecado geralmente está oculto e a armadilha nem sempre é aparente. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Em segundo lugar, a armadilha do passarinheiro é geralmente conhecida por sua adaptação. Você não encontra um passarinheiro armando a mesma armadilha para um pássaro ou para o outro. Ele conhece seu pássaro e adapta sua isca a ele. Ele seria um caçador de aves imprudentes que deveria trabalhar com a mesma maquinaria para pegar a cotovia que voa alto como o pato que nada ao longo do riacho. O passarinheiro é mais sábio do que adaptar sua armadilha à condição do pássaro que deseja capturar. Satanás, o caçador de aves, faz exatamente o mesmo. Há um homem aqui. Ele o tenta a embriaguez. Talvez esse fosse naturalmente o seu pecado, se deixado sem graça em seu coração. E Satanás, sabendo que esse é o seu ponto fraco, tenta vencê-lo por excesso de gula e embriaguez. O outro homem é totalmente imune a qualquer tentação desse hábito bestial, mas pode ser que ele seja facilmente apanhado em outra armadilha, a armadilha da luxúria. Portanto, Satanás adapta sua tentação ao sangue quente do homem que naturalmente estaria inclinando a viver uma vida de pecado. Outro, talvez, evite todo o hábito lascivo e sensual. Então Satanás vem a ele e adapta sua tentação à forma de orgulho. O homem é naturalmente um homem melancólico, que gosta de solidão. Satanás o leva, se puder, a se envolver em uma dignidade solitária, a dizer: eu sou santo. Senhor, eu te agradeço, não sou como os outros homens. Ou se um homem não é naturalmente inclinado a um alto grau de orgulho, Satanás o leva com preguiça. O homem gosta de uma vida fácil. Satanás, portanto, adapta sua isca a ele, deixando-o ficar parado, cruzar os braços e perecer por preguiça. E marque isso: aquele que fica parado na geada, quando a neve está no chão, nas profundezas das regiões selvagens da zona congelada, certamente deve perecer por sua ociosidade, como se estivesse cravado uma adaga em seu coração. Satanás sabe disso e então adapta sua isca de acordo. Oh, quantas vezes acontece, amado, que eu e você condenamos uma coisa em outra pessoa que permitimos em nós mesmos, talvez sem saber. Dizemos de tal pessoa: como ele é orgulhoso. Bem, nosso orgulho não é exatamente dessa forma. Temos outro orgulho em forma, mas o mesmo artigo rotulado de forma diferente, mas a mesma coisa. Satanás adapta o orgulho a cada caso particular. Somos ricos. Talvez ele não nos tente ao orgulho das riquezas,
mas ele nos tenta o orgulho do domínio e nos torna mestres severos para nossos servos. Ou se ele nos tenta a esse orgulho, talvez nos encante com o orgulho da generosidade e podemos nos gabar da nossa bondade e do que doamos. Ele sempre adaptará sua armadilha ao seu homem e sua isca ao seu pássaro. Ele não tentará todos vocês com as mesmas tentações com as quais me tentaria, nem eu com as tentações com as quais ele naturalmente atacaria o outro. O laço do passarinheiro. Temos de lidar com um inimigo astuto. Ele conhece nossos pontos fracos. Tem lidado com os homens nos últimos 6.000 anos. Ele sabe tudo sobre eles. Ele possui um intelecto gigantesco, embora seja um espírito caído. E ele é facilmente capaz de descobrir onde estão nossos lugares doloridos, e aí ele imediatamente nos ataca. Se formos como Aquiles e não pudermos ser feridos em outro lugar senão no calcanhar, então no calcanhar ele lançará seu dardo e em nenhum outro lugar. Ele descobrirá nosso pecado facilmente assediante e, se puder, tentará operar nossa ruína e destruição. Bendigamos a Deus por estar escrito: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. No lugar seguinte, a armadilha do passarinheiro é frequentemente associada a prazer, lucro e vantagem. No caso do pássaro, é pela semente espalhada no chão que ele voa para o laço. É uma isca tentadora que o atrai para a morte. E geralmente Satanás, o caçador de aves, usa uma tentação para nos enganar. Diz alguém, não posso desistir de tal coisa. É tão agradável. Senhor, você nunca conheceu os encantos de tal e tal busca. Caso contrário, você nunca poderia me aconselhar a abandoná-la. Sim, meu amigo, mas é apenas a doçura que o torna mais perigoso. Satanás nunca vende seus venenos nus. Ele sempre os doura antes de vendê-los. Ele sabe muito bem que os homens os comprarão e os engolirão, se ele os dourar de antemão. Cuide dos prazeres. Preste atenção no que você está fazendo quando estiver neles. Muitos deles são inocentes e saudáveis, mas muitos deles são destrutivos. Dize-nos que onde crescem os mais belos cactos, ali se encontram as serpentes mais venenosas na raiz de cada planta. E é assim com o pecado. Seus prazeres mais justos abrigarão seus pecados mais grosseiros. Cuide dos seus prazeres. A áspide de Cleópatra foi introduzida em uma cesta de flores. Assim também os pecados são frequentemente trazidos a nós nas flores de nossos prazeres. Satanás oferece ao bêbado a doçura do cálice inebriante, que o alegra quando seu cérebro está agitado em brincadeiras e quando sua alma se eleva dentro dele. E ele oferece ao homem luxurioso as cenas e prazeres da alegria carnal, alegria e deleite, e assim ele desvia com a isca, escondendo o anzol que depois o machucará. Ele dá a você e a mim, a cada um de nós, a oferta da nossa alegria peculiar. Ele nos agrada com prazeres, para que possa se apoderar de nós e assim nos ter em seu poder. Eu gostaria que todo cristão estivesse especialmente em guarda contra aquilo que é mais agradável à sua natureza humana. Eu não gostaria que ele evitasse tudo o que lhe agrada, mas gostaria que ele estivesse em guarda contra isso. Assim como Jó, quando seus filhos festejavam em suas casas, ele não os proibiu de fazê-lo, mas disse: eu oferecerei um sacrifício para que os meus filhos não pequem em seus corações e amaldiçoem a Deus tolamente. Ele era mais cuidadoso com eles na hora do banquete do que em qualquer outra estação. Façamos o mesmo. Lembremos-nos de que a armadilha do passarinheiro geralmente está ligada a algum prazer ou lucro fingido, mas
que o fim de Satanás não é o nosso prazer, mas nossa destruição. No lugar seguinte, às vezes o passarinheiro emprega sabiamente a força do exemplo. Todos nós conhecemos a influência do pato isca, no esforço de atrair outros para a armadilha. Quantas vezes Satanás, o caçador de aves, emprega uma isca para levar o povo de Deus ao pecado? Você fica com um homem, você pensa que ele é um verdadeiro cristão. Você tem algum respeito pelo caráter dele. Ele é um grande professor. Pode falar sobre religião por metro e pode lhe dar qualquer quantidade de teologia que você queira pedir. Você o vê cometer um pecado, 10 contra 1, mas você fará o mesmo se tiver muito respeito por ele e assim ele o guiará. E observe, Satanás é muito cuidadoso com os homens que ele escolhe para serem iscas. Ele nunca emprega um homem perverso para uma isca para um homem bom. É muito raro, quando Satanás atrai um cristão para uma armadilha, que ele faz uso de um réprobo aberto. Não, ele serve do homem que é supostamente religioso e que parece ter a mesma qualidade que você e, portanto, seduz você. Deixe um homem mau me encontrar na rua e me pedir para cometer pecado. O diabo sabe que não deve colocá-lo em qualquer trabalho como esse, porque ele sabe que eu deveria passar imediatamente. Se ele quer que sua missão seja bem feita, ele me envia alguém a quem chamo de irmão, e assim, através da irmandade de profissão, estou apta a dar-lhe crédito e respeitá-lo. E então, se ele se desviar, a força do exemplo é muito poderosa e, portanto, posso facilmente ser levado para a rede também. Cuide dos seus melhores amigos. Tenha cuidado por seus companheiros. Escolha o melhor que puder. Então, não o siga além do que eles seguem a Cristo. Deixe seu curso ser totalmente independente de todos os outros. Diga como Josué: deixe os outros fazerem o que quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Observe mais uma vez que, às vezes, o passarinheiro, quando falha em pegar seu pássaro por engano e astúcia, vá caçar atrás deles. Enviará seu falcão ao ar para derrubar sua presa. Muitas vezes acontece quando o diabo não pode arruinar um homem, levando-o a cometer um pecado, ele tenta caluniá-lo. Ele envia um falcão atrás dele e tenta derrubá-lo, caluniando o seu bom nome. Eu irei dar-lhe um conselho. Conheço um bom ministro, agora em venerável velhice, que já foi caluniado e caluniado por um homem que o odiava apenas por causa da verdade. O bom homem ficou triste. Ele ameaçou o caluniador com um processo, a menos que ele se desculpasse. Ele se desculpou. A calúnia saiu dos jornais em um pedido público de desculpas. E sabe qual foi a consequência? A calúnia foi mais acreditada do que se ele não tivesse dito nada sobre isso. E eu aprendi esta lição: fazer com o falcão caluniador o que os passarinhos fazem. Apenas voe para cima. O falcão não pode feri-lo enquanto eles se mantêm acima dele. É somente quando eles descem que ele pode feri-los. É somente quando, montando, ele fica acima dos pássaros que o falcão desce sobre eles e os destrói. Se alguém caluniar você, não desça até eles. Deixa-os caluniar. Diga, como Davi disse a respeito de Simei: se o Senhor lhe deu ordem para amaldiçoar, que amaldiçoem. E se os filhos de Zeruia disserem: vamos e tomemos a cabeça deste cachorro morto, você diz não? Deixe-o amaldiçoar, e assim você viverá da calúnia. Deus livra seu povo do laço do passarinheiro. 2 pensamentos aqui. Primeiro, ele nos entrega desde a armadilha. Não os deixe entrar nela. Em segundo lugar, quando eles entram nela, ele os liberta fora disso. A primeira promessa é a mais preciosa para alguns de nós. A segunda é a melhor para outros. Ele te livrará da armadilha. Como ele faz aquilo? Muitas vezes por problema.
o problema é frequentemente o meio pelo qual Deus nos livra das armadilhas. Todos vocês já ouviram falar da velha história do célebre pintor que estava pintando em proporções até que seus pés estivessem apenas na borda da plataforma sobre a qual ele estava. Ele teria caído e se despedaçado na calçada abaixo, mas naquele momento, um trabalhador que estava ali, desejando salvar sua vida e não sabendo como fazê-lo, descobriu um expediente que provou ser muito sábio. Em vez de gritar para seu mestre, Senhor, você está em perigo, o que certamente o teria feito recuar, ele pegou um pincel e, mergulhando-o em um pote de tinta, traçou a pintura. O bom homem correu com raiva para castigá-lo, mas quando foi explicado, ele viu claramente que seu servo havia agido com sabedoria. Assim é com Deus. Você e eu muitas vezes pintamos um belo quadro e andamos de costas para admirá-lo. Deus sabe que nosso retrocesso logo terminará em nossa destruição. E Ele, por uma triste providência, destrói nossa perspectiva, tira nosso filho de nós, enterra nossa esposa, remove algum objeto querido de nossos prazeres, e corremos para a frente e dizemos, Senhor, por que isso? Totalmente inconsciente de que se não fosse por problemas, poderíamos ter sido despedaçados e nossas vidas teriam terminado em destruição. Não duvido que muitos de vocês foram salvos da ruína por suas tristezas, seus problemas, suas aflições, suas perdas e suas cruzes. Tudo isso foi o rompimento da rede que vos livrou do laço do passarinheiro. Mas o segundo pensamento foi que Deus livra seu povo, mesmo quando eles caem na armadilha. Meu ouvinte, você e eu sabemos algo sobre a rede. Nós estivemos dentro dele, não apenas o vimos se espalhar, mas também estivemos em suas dobras. Sabemos algo sobre a jaula, pois, infelizmente, nós mesmos já estivemos na jaula, desde que conhecemos o Senhor. A mão do passarinheiro esteve em nosso pescoço. Foi apenas a graça soberana de Deus que o impediu de nos destruir completamente. Que coisa abençoada é que, se o crente, em uma hora ruim, cair na rede, Deus o tirará dela. O pobre cristão e a esperança caíram na rede do passarinheiro quando entraram no castelo do gigante desespero. Mas a chave da promessa arrombou a fechadura e eles escaparam. Eles também estavam na rede do passarinheiro, quando Fléter lançou uma rede sobre eles e os deixou na pista. Mas veio um em que, depois de espancá-los em cheio, tirou a rede e eles seguiram seu caminho, homens melhores do que eram antes da rede. Conheço um que está na net agora. Algum pássaro, um dos próprios de Deus também, foi pego na armadilha e agora está gemendo e gritando, porque, infelizmente, ele pecou. Eu tenho uma pessoa aqui, um homem bom, um professor de religião e verdadeiro digno, mas asas, ele pecou. E nesta hora as lágrimas estão em seus olhos e ele está dizendo, o tumulto dos meus pensamentos apenas aumenta a minha aflição. Meu espírito definha meu coração. É desolado e baixo. Volta-te, volta-te para minha alma. Traga a tua salvação para perto, quando tua mão soltará meu pé fora da armadilha mortal. Ou o apóstata seja derrubado, mas não se desespere. Deus ainda o restaurará. Embora você tenha sido um andarilho, ouça o que ele diz. Voltem, ó filhos rebeldes, terei misericórdia de você. Mas você diz, você não pode retornar. Então, aqui ainda está uma promessa. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Você ainda será tirado de todo o mal em que caiu, e embora nunca deixe de se arrepender repentinamente de seus caminhos, mesmo no dia de sua morte, aquele que o amou não o rejeitará. Ele o receberá,
ele o admitirá em sua morada, e agora mesmo o restaurará ao número de seu povo e lhe dará alegria, e alegria para que os ossos que ele quebrou possam regozijar. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas você, hipócrita, autossuficiente, ímpio, descuidado, mundano, não há tal promessa para você. Você está na armadilha. Você estará lá e perecerá, pois está escrito: a menos que de repente todos vocês perecerão. Que Deus os salve de perecer, dando-lhe uma participação no sangue de Cristo. E ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, seja a glória para todo o sempre. Amém.